O youtuber japonês Kama Takushi viaja para uma vila abandonada em algum lugar nas montanhas do Japão. Ao longo dos anos, muitos visitantes curiosos para ver a velha aldeia afirmam ter tido uma atividade paranormal aterrorizante, então o youtuber decide vir por si só. Takushi vai para dentro de uma das casas restantes na vila para iniciar sua investigação. Mas assim que ele termina de configurar suas câmeras, ele já começa a ouvir passos estranhos, apenas fora do edifício. Takushi assiste com horror, como se alguém estivesse andando em torno do seu equipamento, apenas fora da casa abandonada. Temendo o pior, ele acredita que pode haver invasores ou outras pessoas vagando pela vila abandonada e decide que a situação é muito insegura e ele vai sair dali. E se isso já não fosse assustador o suficiente, Takushi não tem ideia de que aquilo não foi a única coisa estranha que ele gravou naquela noite. Mais tarde, ele está verificando a sua filmagem e ele percebe que enquanto estava gravando a introdução do vídeo, ele pegou algo assustador. 皆様お久しぶりでございます。今日はですね、とある廃村に来ているんですけれども、僕の動画を見ていただいている方の中には幽霊の存在を信じてない方も多いかと思います。僕もですね、今までいろんな心霊スポットに行ってとても危険な目に遭ってきました。ですが幽霊の存在を 100% 信じてるわけではありません。なので今日もですね、いろんな取れ高アイテムを持ってきましたので、それを使って幽霊の存在を証明していきたいと思います。来てるな。Takushi não sabe que logo atrás dele, uma figura bizarra semelhante a uma sombra está se aproximando lentamente. Então poderia ser esse um dos espíritos que as pessoas viram anteriormente? Ou seria outra coisa? Deixem nos comentários o que vocês acham que está acontecendo. E já sigam a gente. Essa filmagem foi compartilhada no Reddit por um pai preocupado que acredita que sua família pode estar lidando com a presença do mal dentro de sua casa. Ele diz que todos viram e ouviram coisas que não podem explicar. Em um dia tarde da noite, a câmera estática de sua cozinha captura algo muito estranho.
Esse som alto e bizarro foi ouvido às 3h25 da manhã. Então, os usuários do Reddit descreveram ele como um som de um carro ou encanamentos velhos fazendo barulho. Mas o homem que postou o vídeo não ficou tão convencido. E mais tarde, o pai preocupado compartilhou outro vídeo, onde sua filha parece ter tomado o susto da sua vida. A jovem é acordada quando seu rádio de repente liga, e então a garota se depara com uma sombra, uma figura em pé no quarto dela. Ela solta um grito penetrante enquanto ela pula da sua cama e corre para o quarto dos pais. Seus pais correm para o quarto dela para dar uma olhada, mas eles não encontram nada. Então, o que vocês acham que está acontecendo aqui? É apenas a imaginação ativa de uma criança ou um pesadelo? Ou realmente a garota se deparou com uma figura assustadora na beira da sua cama? E vale sempre ressaltar, muitos de nós já acordou com uma figura sombria perto de nossas camas. E vocês, têm alguma história dessa para contar? Deixe nos comentários. Este próximo vídeo foi gravado por Kate Gallagher, do canal Paranormal Nightmares. Kate, anos atrás, começou seu canal para mostrar o que acontecia algo estranho dentro da sua casa, no Canadá. Okay guys, so I came in my room, heard a noise, in the closet again, closet's open, the dog hasn't left. Let's see what you hear. What the f***? As atividades começaram a ficar mais sombrias e passaram a afetar também seus gatos, Storm e Salem. Storm simplesmente grita violentamente e depois pula para cima do balcão para se esconder de algo. E a gente pode pensar, é só um gato pulando no balcão e gritando normalmente. Mas o próximo vídeo fica mais estranho, pois o outro gato, Salem, presencia algo extremamente paranormal, enquanto está encarando duas bonecas. Deem uma olhada. Salem está encarando uma boneca velha, até que algo assustador acontece. Uma fumaça escura sai da boneca e o assusta muito. Ele sai correndo para o corredor e não volta mais. Kate acredita que suas bonecas antigas podem ter espíritos apegados a elas, e por isso as atividades paranormais não cessam em sua casa. E caso vocês queiram ver mais, o canal da Kate é o Paranormal Nightmares. Podem conferir lá outras atividades paranormais que têm acontecido no apartamento dela desde o começo.